Nós queremos cumprimentar você que está em casa nos acompanhando, desejar um ótimo dia para você, clamar aos céus para que derrame bênção sobre você e sobre a sua família. Que Deus te abençoe nessa manhã de sábado. E nós temos uma missão nesse momento de recapitular com você o estudo da lição da Escola Sabatina. Para você que ainda não sabe, a lição da Escola Sabatina é uma ferramenta que nós temos onde nós estudamos a Bíblia, tá? É apenas um manual que nos orienta, nos conduz a estudar textos, tá? E aí a gente vai fazendo a comparação de textos entre toda a Bíblia. E nesse sábado, o último sábado de 2024, o tema é Epílogo, Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Mas antes de entrarmos na recapitulação, no estudo da lição, eu vou deixar que meus dois amigos se apresentem para vocês que estão em casa nos acompanhando, tá? Bom dia, feliz sábado a todos. Alguns de vocês já me viram por aqui pela frente. Nós somos muito gratos de estarmos aqui mais uma vez. E nós somos da Igreja Central de Belém de Maria. Meu nome é Janderson e compartilho da lição com vocês hoje, desse sábado maravilhoso. Bom dia, meus queridos irmãos, amigos que estão nos visitando e você que nos está assistindo. Hoje é mais um final de um trimestre e que Deus seja louvado com a minha e a sua presença. Que possamos desfrutar desses momentos e cada dia mais conhecer da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Para iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir ao professor Lorinaldo para fazer uma oração conosco, tá? Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que vamos estudar a tua santa palavra. Querido Deus, que essa revisão dessa tua santa palavra possa fortalecermos cada dia mais e que possamos juntos cada dia trilhar esse caminho e levar para as pessoas que estão perecendo. Nos ajuda cada dia a te amar, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa, abra sua Bíblia aí também no livro de João, capítulo 5, verso 39. Livro de João, no capítulo 5, o verso é o 39. E esse foi o verso central do nosso estudo durante a semana, tá? João, capítulo 5, verso 39. João 5, 39. E diz assim: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesse trimestre, nós vimos e estudamos de uma forma mais aprofundada o livro de João, né? E essa última semana agora fala de um encontro lá na Galileia. Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado e agora tem um encontro lá na Galileia. Os discípulos já haviam voltado à sua vida normal, uma boa parte deles continuavam a sua profissão de origem, que eram pescadores. Só que aí algo extraordinário acontece durante esse estudo do livro de João, e esse encontro fez com que algumas pessoas pudessem voltar atrás e corrigir alguns erros. Dentre eles, um homem chamado Pedro. E aí eu vou deixar agora tanto o Janderson quanto o professor Louro fazerem suas palavras iniciais para que a gente comece a contextualizar o estudo dessa semana. Nós vemos que nessa semana nós estudamos o final do livro de João, né? Que pena que está acabando. E o título, né, Jazar, que diz Epílogo, Conhecendo Jesus e Sua Palavra, que é o fechamento, né, do livro, Epílogo. É o contraste, né, entre epílogo e o... que é o oposto, né? A outra palavrinha que usa também, que eu esqueci o nome agora, mas epílogo quer dizer o fechamento, quer dizer a conclusão, né? A conclusão. E a conclusão do livro é justamente o título, Conhecer Jesus e a Sua Palavra. E eu me apego para, nas minhas primeiras palavras, falar a vocês, se você está em casa e quiser acompanhar, você aqui também, do capítulo 20, verso 30, que diz assim, ó, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aí o 31 diz, esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhas vida em seu nome. Então nós conhecemos a Jesus e quando conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra de Deus. Quando conhecemos a Jesus e a sua palavra, consequentemente nós conhecemos a vida, conhecemos a Deus. E esse é o propósito do livro. Nós estudamos durante 3 meses, esse trimestre, foi maravilhoso, muitos ensinamentos. Capítulo 1, no princípio era o verbo. Capítulo 2, o casamento e o primeiro milagre de Jesus na Galileia, em Caná. Nós aprendemos durante esse trimestre como conhecer esse Jesus maravilhoso que nos dá salvação. Professor Loura, nós corremos um risco hoje, que é o mesmo risco que aconteceu lá no passado, que era de conhecer a Cristo, mas de alguma forma não aceitá-lo, ou não tê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que risco nós corremos hoje também, né? Por isso exatamente o fechamento dessa lição, né? Nós estamos no 13º, e é o fechamento final. A própria lição ela já está nos ajudando a nos aproximarmos, conhecer melhor a Cristo, para não corrermos o risco que aquelas pessoas correram, né? E João diz, a lição diz até aqui assim: em vez disso, conhecer melhor e nos aproximarmos cada vez mais dele e de sua palavra, para não corrermos esse risco de nos distanciarmos, né? Então, a lição dessa semana é exatamente isso: chamar você a conhecê-lo melhor, a saber dele melhor, como servir, como conhecer melhor. Então, é isso que fala a lição dessa semana. E antes de passarmos para a segunda-feira, só para fazer o fechamento, pegando o gancho aí do que falou o professor Louro e Gisele, o próprio tema da lição, o próprio verso para memorizar, diz assim: vocês, que são os líderes religiosos, examinam as escrituras. Eles faziam isso, nós fazemos, porque julgam ter nela a vida eterna, né? E ele diz mais: são elas mesmo que testificam de mim. Então, até a própria Escritura, a própria Palavra de Deus, o próprio Deus testifica e fala de Jesus. Veja que testemunho grande é esse, né, professor? Ô Jantes, até os próprios discípulos, né? Eles conviviam com Jesus, passou aquela temporada e não conhecia, né? Então, imagine nós, nesse século, né, assim, a gente pode correr esse risco. Então, palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, e você vai conhecendo e vai desenvolvendo e você vai crescendo espiritualmente. Nós encontramos agora, ainda no livro de João, né? Capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19, e aí você que está em casa, anota esses textos aí para você conferir, tá? Nós temos aí agora um encontro com umas grandes verdades que foram colocadas ali e algumas más interpretações, inclusive, né? Mas o que eu queria tratar agora, nesse momento aqui, é principalmente o que fala esse versículo, do versículo 1 até o 19, quando Jesus aparece a esses discípulos, né? Como eu falei lá no início, Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, porém não tinha subido ainda ao céu. Jesus ainda estava na terra. E o que me chama a atenção aqui é que o livro de João termina mencionando o propósito do livro, né? Que seria concluir o Evangelho. Mas o capítulo 21 traz para mim, para Jaziel, uma surpresa muito bonita, inclusive, né? Pedro sugere que eles passassem a noite inteira pescando. Como eu falei ainda há pouco, eles já estavam voltando ali às suas atividades normais. E eles agora, homens experientes, que já passaram a vida pescando, não conseguiram pegar nada. E aí, de lá do mar, olham para a praia e veem alguém desconhecido, né? Não dava para ler a fisionomia da pessoa em função da distância, inclusive. Até que, ao se aproximarem um pouco mais, João diz que era quem? É Cristo. E é impressionante a forma como Pedro se joga na água, primeiro que todo mundo, corre até a praia para encontrar-se com Cristo. E quando chega lá, isso, claro, Cristo já tinha mandado deslançarem a rede do outro lado. E eu fico pensando, o que é que se passa agora na cabeça de alguém que tinha uma experiência absurda em pescar,
E uma pessoa lá de longe, não, ó, joga a rede do outro lado. Ah, mas a gente já passou a noite todinha aqui, vasculhando essa rede todinha, e ninguém conseguiu pegar nada. E aí de novo Jesus disse, olha, vai lá, joga a rede agora do lado direito. E aí quando eles jogam essa rede do lado direito, uma infinidade de peixes enormes, que o barco vinha quase afundando da quantidade de peixes. Pedro e João reconhecem Jesus, correm para esse encontro, e aí algo muito bonito acontece. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus olha para ele agora e diz, Pedro, vem aqui, me segue. E sai andando na praia. E Jesus agora questiona Pedro quantas vezes? 3 vezes. Ô Jaziel, o que me chama a atenção aqui são essas 3 perguntas aqui, quando Jesus tem esse encontro com Pedro, né? E que pergunta, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes. Aqui você veja que até o momento os discípulos eles não estavam entendendo. Mas aqui a partir desse momento, né, a vida de Pedro foi transformada, né? Pedro disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus perguntou 3 vezes. E na 3ª vez Pedro entristeceu-se. Ou seja, Pedro ali reconheceu. Aí vem uma palavrinha-chave aqui, né, chamada humildade, que é a palavra-chave para o cristão. Humildade. Como é que eu posso usar, Guigo, essa humildade, a mesma humildade que Pedro usou lá no passado, como é que eu posso usar hoje para ter a experiência de uma vida transformada, assim como foi a de Pedro? Eu fico impressionado com a história, né? Com as histórias, vamos dizer assim. O contexto é maravilhoso. Não é? Jesus, igual foi da última vez, da primeira vez que teve esse encontro com os pescadores, foi numa pesca. E ele teve esse encontro novamente com eles, como Jaziel bem colocou aqui, explanou, e sem conhecer, eles fizeram o que tinham dito, sem conhecer que era Jesus. Mas, após ter aparecido um milagre diante deles, de vários peixes, João reconhece que era Jesus. Quando João reconhece, Pedro corre e vai ter esse encontro com Jesus, né? Veja como eu sou parecido com Pedro. Quando eu duvido, quando eu acredito em mim mesmo e duvido da palavra de Deus, quando Jesus disse a ele que ele negaria ele 3 vezes. Mas mais parecido deveria ser quando usasse de humildade, como Pedro fez, né? Ele disse o quê? Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo. Senhor, tu sabe que eu te amo, por 3 vezes. E na última vez, como o Louro falou, ele se entristeceu. Por que se entristeceu? Porque ele sabia que ele tinha negado, ele sabia que ele tinha falhado, e ele estava sendo humilde em dizer que amava Jesus. A palavra diz aqui que em grego, eu não sei dizer o nome da palavra, o professor Louro, mas diz que o verbo que ele usava para eu te amo, Pedro usava, era inferior ao verbo que Jesus perguntava. Então ele estava sendo humilde, porque ele sabia que ele já tinha errado. Acho que seria mais ou menos assim. Jaziel, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. Não, Jaziel, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí, não, Jaziel, você me ama? Aí Pedro agora cai em si, até o ponto de abrir e derramar o coração do Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Não tem palavra para descrever, né? Mas esse encontro foi maravilhoso por conta dessa transformação que Pedro teve a oportunidade de ter diante de Jesus e se tornar um grande líder que foi, né? Mas se a gente ficar por aqui também, não vai terminar o resto da lição. É maravilhosa, né? Mas mantendo os olhos em Cristo. Por que é interessante hoje, Louro? Para gente que é cristão, e só um parêntese aqui, eu sei que o tempo não dá, mas eu preciso fazer. Deixa eu dizer para você que está em casa. O fato de nós sermos cristãos, adventistas do 7º dia, não nos faz melhor do que ninguém, tá? Vamos deixar isso sempre muito bem claro. Tá? Se um dia você vê ou já viu algum cristão adventista dizendo que é mais do que alguém pelo fato de ser cristão adventista, esqueça. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Tá? Essa pessoa está equivocada, inclusive não conheceu o Deus da Bíblia, o Deus que nós professamos. Tá? Mas por que, Louro? Manter esses olhos em Cristo. Por que é preciso os olhos estar em Cristo e não em homens? Eu destaquei aqui na lição, aí eu vou ler para você que não está assistindo, a atitude de colocar o foco em Jesus em vez de em outras pessoas é uma das ideias mais importantes
dessa lição, né? Jesus é somente Ele, é nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir. Então, por isso que é muito importante você focar seu nome, focar você em Cristo, buscar esse sentimento, porque eu vou decepcionar. O Gui vai decepcionar um dia. E aí, se você não estiver focado em Cristo, não estiver diante dele, lendo a sua palavra, em momento de oração, momentos a sós, no estudo da sua santa palavra, você vai cair. Então, por isso que é muito importante conhecer a Jesus. Igor, uma das coisas que me chama a atenção nessa conversa ali entre Jesus e Pedro é que o verbo usado por Jesus de segue-me não era apenas de segui-lo como discípulo, mas sim de seguir ele ali caminhando agora na areia, né? E aí Cristo revela ali a Pedro como seria, ou como eram os dias que os esperavam, né? E aí inclusive conta ali a Pedro como seria a morte de Pedro. E Pedro agora olha para trás e vê João caminhando atrás deles, e Pedro vai lá dizer: ô senhor, mas e João, como é que vai ser? E aí é exatamente o ponto onde o professor Louro fala, né? Cristo diz: olha, vem cá, o que é que importa mais? Ele viver até quando eu voltar? Ou você cuidar da sua vida? Olha, Pedro, faz o seguinte, cuida aqui da sua vida, olha os teus passos, olha o que você está fazendo ou deixando de fazer, e deixa a vida de João de lado. Em outras palavras, é basicamente isso que Cristo está dizendo ali a Pedro. Olha, vamos cuidar da sua vida. Agora é eu e você. Deixe João cuidar da vida dele. Porque desperta ali em Pedro agora a curiosidade de saber o que aconteceria ao seu amigo João, tá? Mas os dias, tanto de Pedro quanto de João, seriam dias muito difíceis pela frente. Os nossos dias como cristãos também, não são dias de garantia de dias bons, pacíficos. Como é que eu hoje posso manter o foco em Cristo, como o Louro falou, mesmo olhando para esse espelho que nós vemos aqui na lição, na Bíblia, e vendo o que aguardava eles e a possibilidade do que nos aguarda? Como é que eu posso manter esse foco? Rapaz, eu fico impressionado, professor Louro, Gesel, que vocês estão em casa nos acompanhando, que cada palavra, eu vou ficar apenas nas palavras, que eu acho que até as vogais, as consoantes, os pontos, tudo que Jesus falava traz lição para nós, traz lições para nós hoje, né? E quando havia um burburinho, né, que dizia que João não morreria, e até interpretações erradas que hoje nós vemos em algumas igrejas, interpretações humanas, nós vamos ver logo na próxima dia que nós vamos recapitular, teorias de baixo, né, que dizia que João não morreria e que Jesus voltaria antes que ele morresse. Veja. E aí Pedro se preocupou, porque eu vou ter uma morte dessa, uma morte de cruz, mas eu vou seguir. Mas ele disse: mas, Senhor, e João? Ele não vai morrer, não. E Jesus, mais uma vez com sabedoria, disse: importa que você me siga. Siga-me, é o foco. Nós devemos seguir, como o professor Louro falou, a Jesus. O nosso foco deve ser isso. A nossa meta deve ser essa. Independente do que esteja acontecendo ou do que está ao nosso redor. Nós precisamos conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra e segui-lo. Somente isso. É isso que nos dá a salvação, né? É isso que nos traz os olhos a Cristo. Isso que nos dá a oportunidade de estarmos ao seu lado e desfrutarmos de tudo que Ele tem preparado para nós. Porque uma verdade é que a influência externa desse mundo, ela traz uma vaga ideia de que o cristão ele não passa por dificuldades pelo fato de Cristo estar presente na sua vida. E isso não é verdade. Isso não tem base bíblica. O que Deus nos prometeu é que nós nunca estaríamos sós, mas nunca nos foi prometido dias fáceis. Isso começando com o próprio Cristo e todos os seus discípulos, nenhum teve vida fácil.
Mas quando eu olho agora para Pedro e vejo ele preocupado com o que aconteceria com o seu amigo e o possível fim que o seu amigo teria, e isso está lá no livro de João, capítulo 21, no versículo 22, quando Jesus diz a ele, olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa? Importa é que você me siga. Então o passo do cristão não é olhar a aparente vida melhor do amigo que senta ao lado da igreja, do amigo que trabalha junto com ele, do amigo que ele encontra na rua. A vida do cristão tem que estar focada, os olhos têm que estar firmes, fixados em Cristo. Todas as outras coisas serão consequências. Mas infelizmente, o que nós mais ouvimos hoje, inclusive em muitas pregações, em algumas outras denominações, é que a vida do cristão precisa ser berço esplêndido. E isso não tem base bíblica. Tá? Isso não quer dizer que a gente gosta de sofrer, muito pelo contrário. Mas vivemos em um mundo de pecado e precisamos nos adaptar, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É isso? E é olhando para esse autor e consumador da nossa fé que nós vamos identificar quem é luz e quem é treva. Onde eu estou em luz e quando eu estou nas trevas. Isso é algo fácil, professor, de identificar? É comum ao ser humano olhar para isso e já bater o olho e já saber? É complicado, sabe? Mas assim, como a Bíblia diz, né? Pelos seus frutos o conhecerei. Então, as pessoas das trevas, infelizmente, elas não vão entender a palavra de Deus. Só as pessoas da luz, né? As pessoas que buscam com humildade conhecer. Já as pessoas das trevas, elas distorcem as palavras de Deus. Elas procuram suposições, colocam interrogações onde não existe. E eu já aprendi com uma pessoa, uma irmã, dizendo o seguinte: onde Deus coloca o ponto final, não coloca o ponto de interrogação. Mas as pessoas das trevas, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas sempre procuram interrogação a mais, algo a mais. E isso aí complica o quê? Para a sua própria salvação. Mas você que é o filho da luz, você tenta buscar, se aproximar da palavra de Deus, e busca, e procura entender. E você, cada vez mais, você vai se aproximando de Cristo, vai conhecendo a Ele, e vai saber como servir melhor. A luz em pessoa foi enviada a esse mundo para viver entre nós, passar todas as aflições que passamos, para que nós pudéssemos entender que é possível sim vencer o mal. E eu olho agora para o Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo a esse mundo, nascer e viver como viveu. E ainda assim o mundo não o reconheceu e nem o reconhece. Como é que a gente consegue, em meio a todas essas turbulências do dia a dia, olhar para a pessoa de Jesus Cristo, identificá-lo como Filho de Deus, do Deus vivo, e entender que um dia Ele voltará para nos buscar? É possível fazer isso ainda hoje? Somente Cristo revelou o Pai. E eu queria só, antes de responder a tua pergunta, aqui, ler esse texto maravilhoso do Espírito de Profecia, da escritora Ellen G. White, O Desejar de Todas as Nações, da página 328, que diz assim: por si mesmo, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento divino. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderás saber? João 11, 8. Unicamente o Espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus nos as revelou pelo Espírito. Veja, como Josiel falou, né? Jesus veio a esse mundo para trazer luz a esse mundo que estava em trevas. E quando nós colocamos Jesus no meio do nosso cotidiano, do nosso relacionamento, do nosso trabalho, quando nós tratamos as pessoas como Jesus trataria, nós trazemos luz a esse mundo que está em trevas. Muitas vezes pessoas estão sedentas dessa luz, nós não sabemos. Mas quando, por mais pequenas que seja, que apareça, resplandeça essa luz de Jesus em nós,
as pessoas agora procuram saber e conhecer, querer conhecer esse Deus maravilhoso. A nossa vida é uma vida de testemunho. E quando nós damos testemunhos, nós resplandecemos, sim, a luz de Cristo, que esse mundo tanto carece, né? Jaziel, eu vi aí que você destacou também aí, já num parágrafo final aí, que diz assim: se não estivermos atentos, entregando-nos a Deus em fé e obediência, corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo faz. Ler as Escrituras com base apenas em nossos desejos e perspectiva. Aí, o que é mais fácil e comum do que imaginamos. Então, isso pode correr o risco de muitas pessoas, né, que lê e quer adaptar para a sua realidade. O que é melhor para mim? Isso aqui não serve. E fica adaptando. Ou seja, são pessoas das trevas, né? Mas a pessoa da luz, a pessoa que quer se aproximar, ele diz: opa, isso aqui é para mim. Opa, eu estou precisando melhorar aqui. Olha, isso aqui não é bom para mim. Então, é essa a diferença. Os da treva com os da luz. A luz procura conhecer melhor, fazer o melhor. E, acima de tudo, ainda levar para as pessoas que estão perecendo. Ô, professor Louro, aqui no finalzinho também diz como você geralmente reage às verdades que desafiam suas ideias ou estilo de vida. De que maneira você deveria responder essas verdades? Quando alguém lhe passa uma verdade, por exemplo, você tem que mudar o estilo de vida, o seu estilo de alimentação. Como nós reagimos, né, diante desse desafio, né? Quando nós estamos firmados na palavra, com foco em Jesus, é algo que não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível, porque Jesus vai fazer o trabalho, vai fazer a obra. Mas quando nós fazemos como o diabo faz, usar o texto fora de contexto para falar o que eu quero que isso diga, né? Nós conhecemos a história de Pedro, né? Que foi revelado a Pedro ali no lençol: come, mata e come. O que Deus purificou não é impuro. Mas, né, o que é que tem, né, interpretação disso tudo? Era a pregação do evangelho a todos, não o comer o que é imundo. Não. Agora, quando nós queremos comer o que é imundo, nós usamos esse texto. Infelizmente, nós não, né? Nós evitamos usar, mas infelizmente alguns usam, né? Então, veja como é tão perto a luz das trevas, até em algumas coisas, em comida, em bebida, em relacionamento, em estar próximo das outras pessoas e na nossa reação com as coisas que acontecem em nossas vidas. E isso vai mostrar a quem seguimos, isso vai mostrar o foco que temos, se realmente é Jesus e sua palavra. E aí é um risco muito grande que a gente corre em misturar as teologias. O que é teologia divina e o que é teologia humana, tá? E aí, deixa eu me dirigir de novo para você que está em casa nos acompanhando, tá? A Bíblia, por si só, ela se explica. Dificilmente você encontrará, eu vou arriscar dizer, você nunca encontrará um texto bíblico onde ele não se explica. Agora, o risco que nós corremos de querer aplicar um texto bíblico ao que nós queremos, ao que nos agrada, é quando eu tiro um texto do contexto para criar um pretexto. Aí sim, essa é uma teologia humana, perigosa. Inclusive, são teologias, ideias usadas pelos inimigos das nossas almas para confundir a nossa mente. Nós precisamos manter o foco em Cristo para entender que Ele, e somente Ele, através da ação do Espírito Santo, é capaz de abrir a nossa mente para entendermos as verdades escritas na Bíblia Sagrada, tá? Então, não adianta. Se Jaziel, ou Lourinaldo, ou Janderson está dizendo alguma coisa que não está na Bíblia, ou que está na Bíblia, mas não está naquele contexto, muito cuidado, tá? Duvide do que você está ouvindo e sempre procure na Bíblia, independente de quem está falando para você, tá bom? Mas aí tem uma outra parte, usando agora essa questão da teologia de cima ou a teologia do alto, onde nós vemos um relato de um oficial, né? Um oficial do rei que tinha um servo doente, e ele agora chega, se aproxima de Jesus e diz: olha, meu servo está doente, vai morrer. E Jesus diz: olha, calma, vai para casa que teu servo já está bem. E aí ele corre para casa, que teu filho, aliás, que teu filho vai ficar bem.
E ele corre para casa, e quando chega lá o filho dele está bem, e ele pergunta que hora ele ficou bem. E aí a pessoa vai dizer a ele, olha, tal hora ele melhorou. E aí ele vê que foi exatamente a hora que Cristo havia falado. Muitas vezes nós estamos focados no que nós queremos, não necessariamente naquilo que é benéfico para nós. Porém, relatos como esses estão colocados na Bíblia para que eu e você entendamos que no tempo de Deus as coisas acontecem não porque eu mereço. Não, eu sou bonzinho porque eu estou no sábado na igreja, no domingo na igreja ou na quarta-feira na igreja. Não. Não há nada em mim que se aproveita. Tá? Então, esses milagres relatados na Bíblia não é para provar que o ser humano merece isso. Nós não merecemos. Porque nós somos adeptos a tudo quanto não presta. O nosso ser, o nosso coração pós-pecado não tem nada que se aproveita. Tá? Mas quando eu olho e vejo Cristo fazendo esse milagre daqui e ainda vejo o homem tentando comparar os horários, aí eu me vejo mais parecido ainda. Nós temos essa tendência de querer forçar ali as coisas para ser do nosso jeito, no nosso tempo. E esse é um erro que nós cometemos, mas a Bíblia nos traz esse relato para que nós entendamos, olha, está aqui relatado dessa forma, para que você, que também pensa do mesmo jeito, entenda e aceite que somente Cristo é capaz de transformar a nossa vida. O texto base, né, é João capítulo 4, e eu tiro esse verso 48, que diz assim, é muito interessante, eu fico impressionado com as palavras de Jesus, o jeito que ele tratava as pessoas, mas em situações também, veja, 48, verso 4, o capítulo 4 de João e o verso 48. Então Jesus lhe disse, se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Quer dizer, o oficial estava estabelecendo, olha, se o senhor curar meu filho, eu vou crer. Isso é ter fé? Eu não conheço essa fé. Isso não é ter fé. Nós temos exemplos de fé, né? Como Jaziel falou, ele depois que comparou os horários, ele viu que era o mesmo horário, 7 horas, foi 7 horas, ok, Jesus curou. Ele creu, a sua família foi salva, diz o texto, né? Logo adiante. Mas, e Davi, quando enfrentou o gigante? Quando o relato bíblico diz que Saul e a tribo que Saul pertencia, que se eu não me engano é de Benjamim, era especialista em fundas. Eles eram especialistas. Eles atiravam com as duas mãos, tanto com a canhota como com a direita. Mas Saul não teve fé, não teve coragem, não colocou Jesus no foco e disse, eu vou enfrentar esse gigante. Mas, diferentemente dele, Davi teve fé. E essa fé é a teologia de cima que Davi usou. E aí ele conseguiu o feito. Por quê? Porque a teologia de cima, a fé verdadeira, que levou ele a fazer o ato, né? Que fez com que ele seja um instrumento. E não é diferente conosco, quando nós colocamos o foco em Jesus, quando nós colocamos nossa fé, nossa confiança em Cristo, é vitória, independente da circunstância, né, professor Lourão? Eu gosto muito de destacar essas partes da lição, assim. Os dois últimos parágrafos, ela diz assim, ouvir a palavra vai além de absorver informações. Ouvir a palavra significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa à palavra. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo, né? Isso numa pregação de João, né? Isso é João falando, né? Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Se alguém me ama, guardará minhas palavras, né? E no final a gente vai ver aqui, João 15, né? Mas aqui diz assim, se desejamos crer em Jesus e no que Ele disse, devemos crer na palavra das Escrituras. Então não adianta você se entregar a Cristo, mas você não aceita a palavra. Quem entrega essa? Tem que ser em conjunto. Conhecer e obedecer. E aí o obedecer é obedecer ao que está na palavra. E na palavra de Deus existem vários mandamentos. Dentre eles, os principais, os 10 mandamentos, como sinal de obediência a Deus. Mas olha só, permanecendo em Jesus talvez seja uma das tarefas mais complicadas para o ser humano nos nossos dias. E por que é tão complicado? Porque muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo.
E isso tem adoecido as pessoas. Existe uma doença nos nossos dias chamada síndrome do pensamento acelerado. Isso está atrelado às pessoas que têm transtornos psíquicos, tá? Em especial ansiedade. E o que é que acontece muitas vezes com a mente ansiosa? Você está sofrendo pela possibilidade do acontecimento. Muitas vezes nós estamos sofrendo nesse mundo com medo de alguma coisa que nem vimos ainda. Permanecer em Cristo é algo que nós precisamos descansar a nossa mente e o nosso coração nos pés dele, nas mãos dele, no colo dele. É deixar ele guiar a nossa vida, é entender que somente por ele e através dele que eu consigo me aproximar de Deus. Mas por que é tão difícil permanecer em Cristo, professor? Eu não gosto de discutir religião com alguém, questão de temas, de pontos, mandamentos, eu não gosto assim. Mas quando você apresenta Cristo para a pessoa ali não tem força para você. Ela não tem o que fazer mais. Quando você começa a discutir, aí fica a minha é melhor, a tua é melhor, a minha é pior. Mas apresente Cristo à pessoa. E eu gosto muito desse capítulo aqui, o capítulo de João, né? Capítulo 15, que é a videira e os ramos. Ou seja, se eu não estiver ligado a Cristo, eu não vou produzir frutos. Então, não entre em debate com alguém, apresente Cristo para essa pessoa. E quando ela conhecer a Cristo, quando ela se entregar, o que Jesus pediu, se guardar os meus mandamentos, permanecerei em você. Eu estou em você. Então, é esse o segredo. É apresentar Cristo para as pessoas, para que ela conheça. É como o pastor Alejandro Bulhões diz, né? Conhecer Jesus, Jesus é tudo. E aqui diz assim, o segredo é permanecer conectado a Jesus. Ele é o verbo ou a palavra de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Então, é Jesus. Apresente Jesus para as pessoas e ponto final. Aí vai ser com Ele e Deus. Eu acho que a minha última colocação, eu fico com a Ellen White, a citação dela em Fé e Obras, página 46, que diz assim: a voz de Deus está nos falando por meio da sua palavra. E há muitas vozes que serão ouvidas por nós, mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis aqui o Cristo, ei-lo ali. Está lá em Marcos 13, 21. Por consequência, como sabemos que eles não têm a verdade, a não ser que levemos tudo às Escrituras. Nós devemos levar as Escrituras, permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Muitos tiveram a oportunidade de ter o contato físico, inclusive, né? Tem algumas citações a Nicodemos, a samaritana, o oficial do rei, o paralítico, os líderes religiosos, o cego de nascença, Maria, Marta, Pilatos, entre outros, tiveram a oportunidade de ter esse contato físico, até físico, com Jesus. Mas quem permaneceu? Como o Louro falou, né? Verdadeiramente, você me seguir, você guarda meus mandamentos, permanece. Você vai permanecer porque você tem demonstrado, você tem buscado fazer os mandamentos de Deus que veio através de Jesus Cristo. Então essa é as minhas últimas palavras de hoje. Eu sei que o tempo está estourado, mas que nós possamos nos apegar mais e mais ao estudo da palavra de Deus todos os dias. Sabe, porque, como Jaziel falou, Jesus não prometeu que não passaríamos por dificuldades. Ele prometeu que passaríamos por dificuldades, mas que Ele estaria conosco no passar por essas dificuldades, no passar pelo deserto. Então devemos permanecer ao estudar a palavra de Deus, fortalecermos para que quando vier as dificuldades, Jesus possa nos aliviar essa carga e aí nos darmos simplesmente o refrigério de estarmos na sua presença, mesmo diante de uma fornalha, como foi com os 3 amigos de Daniel. Mas a tranquilidade de termos um Deus que nos salva. Querido amigo, você que nos acompanha em casa, deixa eu só te dizer agora minhas últimas palavras em relação a esse estudo daqui. No momento em que eu e você abrimos o coração para Cristo, por 1 milésimo de segundo que seja, o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida e vai agir na minha também.
e nós conheceremos e viveremos juntos e sentindo a presença do poder de Deus na nossa vida. Assim como houve uma transformação na vida de Pedro, também haverá na nossa vida. Assim como lá no passado tantas outras pessoas tiveram esse encontro com Cristo e tiveram essa transformação, eu e você não podemos também ser diferentes. O meu desejo nessa manhã para mim e para você é que o Espírito Santo de Deus fale muito forte ao meu e ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus conduza os nossos dias, conduza a nossa vida, nos mostrando a pessoa de Jesus Cristo e nos mostrando como segui-lo de fato e de verdade através do estudo da Bíblia. Estude a Bíblia, ouça o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração e acontecerá coisas extraordinárias na nossa vida. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus quer nos usar, inclusive através do estudo da sua palavra. Que Deus te abençoe, que esses momentos sejam apenas alguns poucos que você passa junto com Deus. Mas enquanto nós ainda estamos aqui, nós queremos te dizer, um dia tudo isso aqui acabará e viveremos a eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para encerrar, vamos orar? Guigo, você faz uma oração conosco? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui e por compartilharmos um pouco do estudo da palavra. Essa palavra maravilhosa que nos restaura, nos fortalece, nos anima nos momentos difíceis. Que o Senhor possa continuar conosco, que teu santo e bom Espírito permaneça sobre nós, sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo nessa terra. É o que te pedimos em nome de Jesus.